Olá, mais um programa Live Wesley Conversa e hoje recebendo um convidado queridíssimo. Vou aqui fixar o nome dele e vai nos contar tudo sobre a carreira dele, sobre... Oi Ed, fica aí, o programa tá uma delícia hoje. Ele vai contar da carreira dele, ele vai falar sobre teatro musical. Vocês percebem que tem bastante coisa assim, né, Ed? Você que está bem acompanhando, tem bastante cantor, ator de teatro musical. Oi, Maria Clara, tudo bem? Não, quietinha, já começou o programa. Não, não vou falar mais. Gente, nunca aconteceu isso. A minha cachorrinha latindo, o meu produtor não tá aqui. Mini, não pode. Isso, eu já tô ensinando como educar um filho. Não pode. Papai vai apanhar. Papai não vai falar mais. Não vai falar mais. Gente, ela atende. Não posso falar mais nada pra ela. Pronto. Gente, nessa quarentena, ó, meu convidado já chegou, já chegou. Mas aí eu vou falar sobre essa quarentena Isso, olha, o nosso programa é dentro de casa e aí tem filho chorando, tem filho latindo, tem tudo. Mas o programa de hoje, Live Wesley Conversa, com um queridíssimo ator, cantor, comediante, bailarino, dublador, roteirista, tudo. O meu queridíssimo... Cadê ele? Eu só falo quando o convidado aparece. Ele tá aceitando lá, gente. É assim mesmo, que a gente sabe como é conexão. Isso, Van. O meu queridíssimo Marcos Lanza. Tudo bem? Tudo e você, querido? Tudo jóia, querido. Olha, você Eu tava estava aí esperando para você entrar. apresentar. Eu tava esperando você apresentar. Eu só dei o ok quando você falou. Só espero. Eu falei, é agora. Ah, é porque tem um delay, né? Mas eu É. estava falando aí com as pessoas, antes de você entrar, minha filhinha começou a latir aqui. Eu tenho uma filha que late. Aham. E aí, é justamente isso, né? Geralmente tem um assessor aqui, um produtor me assessorando, mas hoje ele está numa reunião e ela começou a latir, querendo um brinquedinho e tal. E aí eu, quietinha, não pode, não pode. E ela olhou assim, pronto, tá educada. Já são tantos convidados, né? Tantas lives que ela já até entende, né? Não, ela já entende e sabe. Mas, querido, eu estou muito feliz que você está aqui, muito feliz, porque todo Ah, mundo obrigado. agora vai conhecer um pouquinho mais do Marcos Lanza, artista, de uma forma incrível. E eu já começo aqui o programa fazendo uma pergunta, que aqui é Tá. assim. A pergunta é o Vou colocar o seguinte, óculos, tá? Para te enxergar melhor. maravilhoso, fica ótimo de qualquer jeito. A pergunta é o seguinte, Marcos Lanza, você foi preparado a vida toda para ser um ator de teatro musical ou você é um ator do teatro? Querido, é assim, ó. Primeiramente, boa noite para o povo que está assistindo. Eu nem falei nada, né? Desculpa, gente. Boa noite. Seguinte, eu sempre quis, desde muito criança, ser ator. Desde muito criança, assim, desde que eu me conheço por gente. E comecei a despertar esse interesse com coisas de escola, né? E festas que tinham em escolas. Sabe festa da primavera que tem, às Você era vezes? aquela criança que fazia palhaçada? Não era tão palhaçada. Eu era um pouco introspectivo, apesar de ser agora tão extrovertido, né? Mas eu Sim. tinha um pouco de vergonha, eu era um pouco tímido. Uhum. Mas quando eu estava no meu métier de amigos, eu era aquela pessoa que fazia graça, que queria, sabe, tipo, fazer umas gracinhas assim. Então, quando eu era criança, assim, eu queria muito participar das coisas que tinham na festa. Então, sei lá, tinha uma parte de apresentar e eu queria estar. Eu queria a professora falava, olha, vai ter uma parte de dança, eu queria estar também. Uhum. Então aí começou a despertar essa questão do teatro, eu acho, né? Do ser artista. Mas aí eu só fui estudar para ser artista mesmo quando eu cheguei aos 20 anos, mais ou menos. Tá. Eu Mas cheguei a trabalhar antes dos 20 anos, você assistia TV, olhava novela e se imaginava sendo artista? super, amigo. Super, super, super. Eu amava assistir as novelas.
e amava, tipo, ver as cenas e eu me imaginava muito na TV, assim, sabe aquela coisa de criança, assim, Sim. um dia eu vou fazer isso, Isso é muito sabe? sangue de artista, né? Sangue Muito, de. muito. E não era nenhuma, eu acho que assim, não era nenhuma questão de querer aparecer, sabe? É o que você falou mesmo, é do artista, sabe? Você vê aquilo, a novela, a questão cênica já me encantava, sabe? A questão Uhum. de interpretar um personagem, de ser outra pessoa, Ó, e me encantava muito. O Júnior Gil falou assim: quem tem personalidade para brilhar, uma hora ou outra vai brilhar. E é isso mesmo. Exatamente. Eu acho que seja na área que você escolher, né? Eu acho que se você gosta de uma coisa e for atrás e você tem potencial para aquilo, você vai brilhar de qualquer jeito. Pelo menos é o que eu penso. Tá. E eu tinha essa vontade já desde criança, né? E Eu, você eu gostava de ir ao assistia, teatro? Ou não tinha essa coisa antigamente de ir ao teatro? gostava. Eu lembro, assim, uma das primeiras vezes que eu fui ao teatro foi com a escola. A escolinha levou a gente para Você assistir uma lembra a peça. primeira peça que você. Eu pergunto assim, porque me perguntam, por exemplo, como pianista, fala, sempre tem essas perguntas assim: ai, qual foi a primeira peça que você tocou? Ai, qual foi o primeiro recital que você, né? Que tudo Sim, levado ao piano. Você lembra a primeira peça? eu lembro que era a Dona Baratinha, se não me engano. Dona Baratinha. Aqui perto da minha casa, onde eu estou agora, de São Bernardo, na casa dos meus pais, tem um teatro que leva o nome da Elis Regina. Olha, Que a gente tem no bairro, o Teatro Elis Regina. Então eu cresci querendo muito conhecer esse teatro, assim. Então eu fui, sei lá, com 6 anos de idade, eu acho, a primeira vez eu entrei nele. E foi ali que eu assisti minha primeira peça e fiquei encantado, assim. olha. E aí, então você decide estudar teatro. Sim, eu Depois dos sempre 20 anos. quis. Vou resumir, sempre quis, né? Como eu falei. Quando eu fiz 15 para 16 anos, meu pai, aquela questão do trabalho, vamos tirar a carteira de trabalho, vamos Sim. trabalhar. Então eu não comecei com teatro, né? Eu comecei numa empresa, fui office boy, fui assistente administrativo, financeiro. Acho que Então eu fiquei tem isso, 8 né, anos. Lanza? Tem isso Desculpa. dos pais quererem que os filhos trabalhem. E esses trabalhem é algo que eles acham que são profissões de dinheiro imediato. Se você faz uma Exato. entrega como office boy, você vai receber aquele dinheiro rápido e tal. O artista não, tem um dinheiro a médio e longo prazo, eu costumo dizer. Exatamente. Eu comecei, o meu primeiro trabalho foi sendo office boy. Eu fui office Olha, boy no meu primeiro trabalho. E é uma coisa assim, eu acho que, na verdade, para os meus pais era uma questão de proteção, sabe? Eu acho que você ser artista tem uma exposição, né? Tem um lado financeiro também, que eu acho que era o principal. Então, eu acho que eles queriam que eu tivesse uma carteira registrada, sabe? Tivesse condições mas de você ter já queria ser trabalho. artista. Sempre, sempre. Tá. Sempre, Mas sempre. E aí aí, você. com 20 Nessa, anos, eu fui, achei uma escola de teatro e eu falei, agora ninguém pode mais me impedir, né? Então comecei a estudar teatro. as lives são engraçadas que às vezes tem uns delay, e aí a gente acha que a pessoa parou, não parou, aí a gente quer continuar que nem uma conversa, e a gente fica que nem A gente fica aquela. gago, não fica gago? Fica Não! gago. O povo que fala assim, não, É, não, então, pô, é assim isso. mesmo. E aí, ó, eu tô fazendo uma imitação de alguma coisa que eu não sei, sempre acontece isso em alguma novela, algum filme, alguma coisa. E eu já queria morrer de rir, porque, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês vão conhecer hoje a vida do Lanza, como vocês já começaram a conhecer agora, desde o início e tal, estuda, vocês vão saber os trabalhos, etc. Uma das coisas que ele faz incrivelmente bem é encarnar a dona da Top Term, iogurteira. E eu, inclusive, agora, eu vou fazer um merchan. E eu vou rapidinho aqui, que eu tenho um recado da Araci para vocês, da Top Term, tá? Direto. Vai com você, Araci? Isso mesmo, Wesley. Eu estou aqui para falar para você de um produto maravilhoso que é o ômega 3, Wesley. O ômega 3, ele é bom para sua pele, ele é bom para o seu cabelo. E eu tenho uma promoção imperdível para as 5 primeiras pessoas aí Olha, da Araci, live que me legal! ligarem. Vai ter promoção?
sim, eu não sei quando eu vou entregar, mas vai ter promoção. Olha! E você vai entregar o kit todo, Iraci? Gente, olha, não, meu nome não é Iraci, é Araci. Araci, desculpa, Araci. Isso, imagina, as pessoas sempre confundem. Então, eu vou mandar um kit do ômega 3 também com a iogurteira Top Term. E esse ômega 3 é de onde? Não entendi, desculpa. Esse ômega 3 vem de onde? Esse ômega 3 vem diretamente da Noruega. Do mar raso ou profundo? Eu acho que no meu caso vem do mar profundo. Eu mando captarem o ômega 3 de lá. Bobeira, né? É bárbaro. Gente, vocês não estão chocados como ele faz bem a Araci? Eu tava chamando de Iraci. Você sabe que todo o meu ciclo de amigos, assim, de amizade, todo mundo me pede para imitar a Araci. Todo mundo. Fala, faz. E tem gente que às vezes nem conhece a Araci. Aí tem um amigo meu que fala assim, faz a Araci. Aí eu faço a Araci. Às vezes as pessoas ficam com uma cara de tacho, assim, tipo, quem é, né? E tem pessoas quando conhecem. Mas, amigo, a Araci da Top Term é uma figura muito já emblemática, assim, de todos os programas. Primeiro que ela patrocina todos os programas e ela tá em todos. Ela quase é uma praga. Ela tá quase, é uma praga, tá quase em todos os programas. Os programas começam, sei lá, da tarde, 2 horas da tarde, até 6 horas, ela passa por 4 canais, em 1 hora em cada canal. Ela vai. E assim, a primeira vez que eu vi você imitar a Araci, eu tive crise. Eu quase morri. Eu falei, eu não acredito que eu tô vendo isso. Que engraçado. Ela tem uma peculiaridade na voz, né? Uma tremida que ela dá. E assim, eu li algumas coisas sobre ela, diz que quando ela entra no ar, ela vende muito mais do que uma revendedora, né? Uma pessoa ali para poder vender o produto. Diz que a voz dela faz com que ela venda mais, assim. E aí, isso, eu vou pegar o gancho da Araci se tornando a estrela do Merchan, né? Nesse sentido. Às vezes até, quantas vezes as pessoas ficam ali só para ver ela? Olha, para ver o Merchan e para vê-la. E aí eu vou te falar já de um musical, vou dar um salto, tá? Só para aproveitar o gancho. O musical lá... Hã? Não, eu falei, tudo bem, tudo bem. O musical lá, que era um musical lá das 3 meninas, cantoras e tal, e aí que você chegava como uma diva, não é? Maravilhosa, assim, com uma perucona e tal, e você lacrava e você era a estrela do musical. Qual era esse musical mesmo? Era Divas, o musical. Divas, o musical. E quem se tornou a diva do musical foi você. Imagina. Foi. Todo mundo só saía falando da sua personagem. Então me fala, qual o segredo? Wesley, eu acho que... Eu até falei isso numa outra live. Você fazer uma drag queen, assim, é meio que libertador, né? A RuPaul diz muito isso. Eu sou um dos acompanhantes, né? Dos que acompanham, na verdade, o programa da RuPaul. E ela sempre fala que drag é libertador, né? Ela revela quem você é, né? Na verdade. Então, eu acho que era uma sensação de liberdade mesmo, né? Porque você tá caracterizado, você tem um personagem e você fica livre para poder trabalhar essa parte da comicidade, porque drag é muito, muito engraçado, né? Tem essa coisa do humor, né? Já começa e aí você pegou a sua veia cômica e... comédia é uma coisa que eu gosto muito, né? E aí eu tinha um personagem ali pequeno na história, né? E aí eu fui dando várias camadas, enfim, eu fui pesquisando algumas coisas. Ela falava de uma forma diferente também, não era? Tinha uma coisa meio mole, e aí ela tinha um bordão que ela falava assim, nossa, todo tatuado, que ela sempre conhecia pessoas que eram todo tatuado. Era aí, durante a peça, isso virou um bordão. Eu acho que eu falei o povo isso tá falando mesmo lá. era assim mesmo. Nossa, então, Lanza, vamos voltar agora lá para quando você começou a estudar teatro. Você já tinha essa veia cômica ou você desenvolveu no teatro? Não, eu acho que eu já tinha um pouquinho da veia cômica, assim. Claro que no teatro você aprende, né, muita coisa, porque comédia é muito... tá na questão do texto também, tá nas pausas, tem todo um estudo por trás, né? Tá no tempo da comédia, mas eu já tinha facilidade com coisas engraçadas, assim. Eu acho, essa facilidade, né? Tanto que eu acho que eu nunca pego mocinho justamente por conta disso, porque eu sou o mais caricato sempre, né?
Ô, E Lanza, aí, nasce ator? Wesley, eu acho que para enfrentar a profissão, eu acho que sim. Mas nada impede de você estudar e você se tornar um ator maravilhoso. Eu acho que não tem essa questão, né? Que nem outro dia me perguntaram assim, todo mundo pode cantar? Eu falei, eu acho que todo mundo pode cantar. Se você estudar e você tiver consciência do que você está fazendo, sim. Mas os atores de instinto, né, que já tem uma coisa intrínseca, eu acho que tem um ponto à frente, assim, né? Lanza nasceu ator? Eu acho que eu nasci um pouco artista, assim, porque eu gostava de fazer umas coisas, sabe? Cantar com escova de cabelo na frente do espelho, dançava, sabe? E tava sempre querendo mostrar alguma coisa, assim, não para as pessoas, mas eu tinha essa coisa do espelho, eu brincava às vezes muito sozinho, interpretando, brincando. Então eu acho que respondendo sua pergunta, eu acho que sim, eu acho que já E isso nasci. é uma dica bem legal, assim, ó, para as mães que estão assistindo, né? Que vão assistir depois no gravado, inclusive. Começou a perceber que seu filho está ali, ó, de frente ao espelho, dançando, cantando, interpretando. Gente, tem uma veiazinha artística. Não pode ser uma artéria, não, né, Sim, necessariamente, mas tem uma veia ali. Fica atento, porque de repente pode se despertar com um estudo, né? Porque você começou a estudar no teatro. E o teatro te deu os recursos básicos e fundamentais para você ser o ator, certo? sim, exatamente. O estudo te dá o embasamento, a técnica para, né? Porque eu não tinha técnica nenhuma com 20 anos, eu nunca tinha feito uma peça profissional, enfim, nunca tinha estudado teatro. E o estudo, né, a escola de teatro, ela te fornece as ferramentas, né? Eu lembro que na época, quando eu fui fazer o meu primeiro teste para a banca, para a escola de teatro, eu fiquei muito nervoso, a ponto de não lembrar o que eu tinha feito, assim, de não lembrar o que eu tinha falado, sabe, assim. E aí até depois que eu passei, eu prestei o teste 2 vezes para essa escola, depois que eu passei para fazer o curso, eu acho que eu ainda fiquei trabalhando isso durante uns 6 meses. Eu lembro que eu fazia alguma cena e o professor depois falava assim, ó, naquela hora que você fez isso e tal, e eu não lembrava. E isso tudo é técnica também, né? É a questão de você aprender a se auto-observar, porque às vezes seu nervoso é tanto, mesmo você, né, já tendo uma veia artística, que você não Não escuta, você enxerga não o que está enxerga. fazendo. Exatamente. E eu tinha muito isso. Então, para poder encaixar, demorou um pouquinho, assim. Lanza, você ainda faz teste ou você já é aquele big star, aquela estrela que só é convidado? Depois de Não, inúmeras eu ainda peças, faço testes, faço teste. fica nervoso? Claro, muito, muito, muito. Você sabe, o que eu ia falar, claro que quando eu conheço a produção, né, algum diretor que eu já trabalhei e que me pede para fazer um teste, às vezes para apresentar, sei lá, para um diretor musical que eu nunca trabalhei, né, para mostrar, né, alguma coisa ali, fazendo o teste, você mostra um pouco do que você é, né, você mostra um pouco da sua personalidade. E eu fico muito nervoso mesmo, mas normalmente eu faço teste, sempre, sempre, sempre. Ó, tem o Júnior, tá falando assim, ó, que ele faz vídeos pro canal no YouTube, e uma dica de como usar o humor para cativar o público, né? Como usar o humor sem forçar. A minha dica, assim, é o que eu sempre tento, Wesley, é sempre ser verdadeiro. Eu acho que a verdade em tudo que Sim. você diz, né? Seja no humor de alto... enfim, me fugiu a palavra. Quando você tira sarro de você mesmo, né? Enfim, me fugiu a palavra. Você tem que ser muito verdadeiro naquilo que você fala. Sem firular muito, eu acho que a verdade traz a graça da coisa, né? Você Sim. vivenciar aquilo E também, verdadeiramente. se você tiver a veia cômica, também se não tiver, não força, vai ser dramático apenas.
né? Exatamente. Não adianta muito, assim, você, sem ter um estudo, chegar e querer apresentar alguma coisa, né? É como eu falei no comecinho, a gente tem uma técnica de desenvolver um texto, de entender onde tem a parte da comédia, onde tem o tempo, né, as pausas, enfim, onde você acha que o público vai dar risada, onde você vai colocar a piada. Isso tudo é feito numa construção de texto, e isso também você tem condições de fazer quando você recebe um texto, né, de um espetáculo, enfim, e você vai decupando isso e vai O que já organizando. deu errado num teste? Que já deu errado num teste? Deixa eu me lembrar aqui. Olha, coreografia é uma das coisas que eu fico mais nervoso, assim, né? Eu Então, sou em um ator, primeiro lugar, o Lanza é o quê? eu sou um ator Ator. cantor. Em Isso. segundo, Eu sou um cantor. cantor. Em terceiro, Isso. Eu sou um ator que dança. É assim que eu me considero. tá. E Um quarto? dançarino. Quarto, quarto eu acho que eu Não, sou. terceiro, na verdade, porque ator que dança já tá aqui. Ator e dança. Oh, a canta, você falou, né? Canto, segundo canto, terceiro a dança A e o, dança. qua- e o quarto a, sei lá, confeitaria. Não tem alguma coisa aí de direção cênica? Tem. Eu Então, gosto um pouco. diretor. Começa a Também. nomear diretor. Eu acho que para você dirigir, você tem que entender um pouco também como funciona esse processo em você, né? Então, quando eu estou construindo alguma coisa, a gente tem esse olhar. Uma vez eu fazendo um curso, me falaram assim, qual o seu olhar, né? Que olhar que você tem quando você está construindo em cena? Quando você está construindo um personagem que você tem desse personagem em cena? Você vê ele como uma câmera de cinema ou você enxerga o personagem através do seu olhar? Eu achei isso tão É, interessante, porque eu nunca tinha pensado por esse viés, né? De ter uma câmera de cinema sim. e imaginar o meu personagem, né? É. Claro, a estrutura corporal, tal, mas eu sempre enxergava através do meu olhar. E aí comecei a Aham, fazer esse exercício, né? Isso é um exercício muito de diretor também, né? é. De você se autodirigir, enxergar, digamos assim, na terceira pessoa, né? Uma coisa de longe. Lanza, você sempre foi bom de improvisar? Era uma das aulas que eu menos gostava na escola. Eu tinha muito nervoso de improvisar, porque tem as regrinhas, né? O que, como, onde, né? O lugar. E aí você tinha que pensar muito rápido, assim. Então, eu sempre ficava muito nervoso. Mas hoje em dia, eu acho que eu já domino um pouco se precisar Lanza, fazer um nunca fiz isso aqui no teste. programa. E olha aqui, ó, já deve ser a entrevista, aqui o bate-papo número 50, mais ou menos, que eu tô fazendo nessa quarentena todos os dias, né? E Sim, já passaram, inclusive, inúmeros amigos seus, assim, já apareceu seu nome por aqui. já assisti, inclusive. Já vi Milano, Mari Galindo, Beth Soroli, um monte de gente. Douglas Toledo. E, Douglas. então, ó, muita gente já passou por aqui. Mas eu não fiz ainda esse. Olha, gente, que legal. Eu quero a participação de vocês. Você Olha topa? só o que você vai me meter, hein? Não, vai ser incrível, vai ser incrível. Foi me Não dando sou assim na muito bom de cabeça. improviso ainda, tá? Hã? Não sou muito bom de improviso, Não, tá? mas ó, esse improviso vai ser legal. Gente, vocês que estão aí, presta atenção. Vocês vão enviar a possibilidade da cena que ele vai fazer agora. Eu já vou falar quem que é a cena. A cena é a Araci dirigindo, bateu o carro. E aí os iogurtes que ela estava carregando no carro caíram todos e ela tem que explicar para a polícia que aquilo é iogurte e ela não sabe se liga para o filho para pedir à polícia, não sei o que, ela está nervosa. E eu queria a ajuda de vocês, gente. Vão falando palavras e coisas e situações que o Lanza vai lendo e ele vai se inspirando nas palavras de vocês. Tá bom? Lanza, start. Bateu o carro, Araci. Pô! Gente do céu! Ai, como eu sou distraída, gente! Eu bati um carro! Gente, mas olha, eu juro que eu estava prestando atenção. Oi, bom dia, senhor guarda. Eu estou um pouco machucada.
estourei o meu nariz aqui no volante. Ô, minha senhora, você estava na contramão, você não está vendo isso, não? Eu estava na contramão. Está. Me desculpa, eu estava indo para o programa da Ana Maria Braga para falar do meu iogurte. É que a Ana Maria nunca me colocou na Globo, né? E eu estava indo lá para divulgar o meu produto. Inclusive, os iogurtes estão aqui atrás. Estão na Como que eu vou ter geladeira, certeza que isso é iogurte? Olha, meu senhor, se o senhor quiser, eu dou para o senhor provar. Inclusive, eu vendo a iogurteira que se faz este iogurte maravilhoso, seu guarda. É só o senhor colocar um pozinho na água, isso vai virar um iogurte maravilhoso. Maravilhoso, já fez a cena, querido, tá vendo? Você improvisou. E ninguém mandou as palavras, acho que ficou todo mundo entretido. Se mandou também atrasou, né? É, porque demora, não tomou iogurte hoje. Ah, o Reriu falou bem assim, ó, pra você falar pro guarda, tipo, não tomou iogurte hoje? Toma iogurte. Isso é... Policial, esse iogurte tem nota fiscal, olha lá. Tipo... Querido, você é um comediante nato. Mas aí, qual foi o primeiro musical que você fez? Primeiro musical profissional que eu fiz foi em 2005. Foi um espetáculo chamado Aquele Nosso Hamlet, que foi um espetáculo adaptado, o Hamlet, né, que todo mundo conhece, de William Shakespeare, adaptado para a época da ditadura militar, 68, 64, né, esse período todo. E foi incrível, assim, eu saí da escola de teatro e já ingressei nessa companhia fazendo esse espetáculo, assim, foi o primeiro. Segundo, teatro musical. Segundo, foi uma adaptação do Hair. Eu tô contando isso depois da minha formação, tá? Claro que na escola de teatro a gente faz alguns espetáculos, inclusive Sim. com formatura, títulos profissionais. Eu fiz Hair, que era adaptado com o nome de Cabelos ao Vento. Também foi em seguida desse espetáculo, que foi era a direção, os dois foi a direção do Kleber de Lázari, que dirigiu inclusive o Godspell, o último Godspell que teve, não sei se você assistiu, ali no Teatro Comune, ele que dirigia esses espetáculos. Esse foi meu segundo espetáculo. E o terceiro? O terceiro, aí depois, quando eu fiz o Cabelos ao Vento, eu fiquei sabendo da Companhia dos Garçons Atores Cantores, que é a Cine Show. Que são, né, os garçons. Alguém entrevistado meu falou que fez isso também. Então. Era uma coisa. A Lu? Foi a Lu? A Lu fez comigo. A Lu se a foi. Lu. Então. É isso mesmo. Eu conheci a Lu trabalhando nessa companhia. Tá. A Lu é minha amiga há mais de 13 anos. E aí a gente se conheceu nessa companhia. A gente trabalhou junto. E aí eu fiquei acho que 3 anos, 4 anos só trabalhando com os eventos, né? E depois é muito diferente, né? Evento e teatro. Eu senti a necessidade de voltar a fazer teatro e construir um personagem, enfim. Sim. E aí comecei de novo, voltei de novo a fazer os testes para teatro musical. E aí eu acho que o meu próximo depois deve ter sido a Pequena Sereia. Eu fiz uma montagem pequena da Pequena Sereia no Teatro Folha. E eu era o príncipe, inclusive. Não sei como, né? Até contei isso num outro dia, porque falaram na hora da distribuição dos personagens, o diretor falou assim, Marcos Lanza vai ser o príncipe. Eu fiz o quê? Tipo, tinham outros personagens mais divertidos, engraçados que eu queria fazer, e eu acabei pegando logo o príncipe, porque mocinho é chato, né? E aí foi esse que eu fiz, em 2009, eu acho. Então, o Lanza acha que fazer um papel de mocinho é pra galã? Porque é mais chato? Olha, não, eu não... Você tá querendo dizer que galã é chato? Não é que o galã, eu acho que na verdade... Porque geralmente chama pra fazer esses mocinhos os príncipes, os galãs, assim, né? Não estou dizendo que o ator que faz galã é chato. O que eu quis dizer é que, assim, quando você pega um personagem que é o galã da história, que é o mocinho da história, eu acho que já no roteiro ali, né, de um espetáculo, ou ele sempre sofre, né, ou sempre ele é traído, enfim, ele sofre de amor. E acho que se isso não for bem construído, ele fica chato. Eu prefiro, na verdade, os espetáculos onde tem, né, os personagens que eu tenho a possibilidade de criar em termos de comédia, mais caricatos, vilões, eu acho ótimo, vilão. Mas, por exemplo, o Messi André,
que eu fazia no Fantasma da Ópera, ele não era um vilão, ele era um lorde, Deu um vamos dizer assim. spoiler que você estava no Fantasma da Ópera. Ai, não era pra falar? Ai, desculpa. Não, já deu. Mas, É que eu mas, queria por exemplo, exemplificar. de todo esse museu. Ó, o Renil tá falando briga, briga, briga. Não, a gente Briga, não vai briga. brigar. É, de todos esses musicais, qual foi o musical, o mais apoteótico, assim, o mais técnico? Qual foi? Acabei de falar, o Fantasma da Ópera, pra mim foi o mais, Como assim, que foi fazer o bambambam. Fantasma da Ópera? Wesley, foi maravilhoso, assim, foi uma experiência muito agregadora na minha carreira. É, até eu acho que se ele viesse em outro momento, eu acho que eu não estaria tão preparado para fazer o personagem quanto eu estava para fazer o personagem na época que o Fantasma da Ópera veio, né? Porque tudo é Sim. uma questão de experiência, de preparação, né? E foi incrível, assim, trabalhar com os diretores. Você trabalhar com um diretor, né, que não estou desmerecendo os diretores daqui, nós temos diretores incríveis aqui no Brasil, mas diretores de fora que tem aquilo, que trabalha, né, daquela forma há mais de 20, 30 anos, assim, e trocar a experiência e ver a forma, né, dele trabalhar e tentar entender, isso para mim foi incrível. E era uma montagem gostosa? A equipe era muito. Os colegas eram legais, a equipe era muito boa. Super, era maravilhoso, assim, a equipe era muito legal, os atores, claro, né, a gente acaba desenvolvendo amizades, né, mais duradouras e você se identifica mais com algumas pessoas do elenco, mas no geral, todo mundo se dava muito bem, a gente não tinha nenhum problema, uma produção incrível, inclusive acho que tem algumas pessoas que trabalharam comigo aqui na live, lá do Fantasma, Olha, e é um espetáculo um pouco pesado, né, em termos de tempo de história, acho que era 2h35, 2h40, e 8 sessões por semana, depois 7. Então isso às vezes dava uma desgastada sim. no elenco, mas no geral era uma produção. Lanza, cantar, interpretar, marcação e etc. é difícil? É difícil, é muito difícil. Você tem que estar bem concentrado ali e ter noção do que você está fazendo em cena, assim. Porque ao mesmo tempo que você está interpretando, né, está fazendo tudo isso que você falou, ainda você tem que corresponder à direção, né? Às vezes E tem você... a orquestra ali ao vivo fazendo tudo, e você não pode errar. Exatamente. Exatamente. Você tem um monitor ali que você está vendo o maestro regendo o espetáculo, você tem que estar o tempo todo dando o seu texto e olhando, ou às vezes de rabo de olho, porque você não tem numa cena a marcação do olhar é para cá, você não pode olhar, enfim, uma série de coisas aí. Você, qual é a sua voz? Eu normalmente sou tenor, né? Eu tenho a voz um pouco mais aguda. Normalmente faço tenor. Você é tenor, mas, gente, para mim você era um baixo, barítono. Eu lembro que você uma vez não foi fazer um teste para Isso! Ai, gente, ó, falando aí para as pessoas, o a Wesley família já foi Adams. professor. Você me deu aula, inclusive, Não, me preparou para esse teste da mas família você não Adams. era um baixo? Não, Era o eu não. papel. Era o papel, exatamente. Era isso que eu ia te falar. Eu tinha um personagem que estava sendo testado, que era o Frankenstein, né? Sim. Não é o Frankenstein, É, esqueci o nome agora, Tropeço. E aí eu tinha que trabalhar aquela notinha. Você lembra que a gente ficou trabalhando durante é, uns 2 meses? Era uma nota muito grave, eu não lembro era nem qual era a grave. nota. E Oh, oh. você lembrou? E era muito difícil para mim, assim. Eu lembro que a gente conseguiu construir uma coisa super legal na época, né? Você me Foi, ajudou foi. muito, assim. Foi bom. Mas Eu te normalmente eu prestei um tenho. blazer meu todo esfarrapado para ser Frankenstein. E eu fiz o teste com esse blazer. Eu fiz o teste. Depois eu até Olha, mandei lavar e te entreguei, né? Você lembra? Eu demorei um pouquinho para te entregar, entregou. mas eu levei. Ele não existe mais, não sei onde é que ele tá. Ah, Mas, provavelmente, né? é, E mas ô Lanza, canta pra gente um pedacinho de qualquer coisa a capela mesmo, porque o Lanza tá na casa dos pais dele, gente, nessa quarentena, cuidando dos pais. E aí lá não tem o aparelho que ele ia fazer o playback e tudo. Ele estava muito preocupado. Eu falei, não tem problema. A gente quer saber de você, de carreira, de Araci. e dá uma capelinha, só para a gente ouvir sua voz. tá, vou cantar um trechinho de uma música do My Fair Lady, que foi inclusive a música que eu cantei, a música de livre escolha da audição do Fantasma, tá? É A Rua Onde Mora Você. Vou dar um trechinho aqui.
Onde vão meus pés, eu não sei dizer, mas deslizam nas calçadas e eu não sei porquê. Só não sei voltar onde quer que eu vá, para a rua onde mora você. E por aí vai. Que lindo! E é muito musical isso, né? Tipo assim, a música de musical, ela já lembra o pé no musical, assim. Você já Sim, vê sim. o bling-bling, bling-bling da orquestra, você já escuta tudo, né? Tudo, tudo, exatamente, exatamente. E era uma Orlando, música cantada pelo Fred Silveira, que fez aqui no Brasil. Eu amava quando o Fred... Fiz o Fantasma com ele. Eu sou muito ó, o fã, Gabriel inclusive, do Heron tá livro. falando, a música do Fred. Isso, é, música do Fred. E o Gabriel, eu ia falar, o Fred, eu já admirava antes de fazer musical, né? E quando eu fiz o meu primeiro musical com ele, eu falei, gente, estou trabalhando com o Se Fred você Silveira. confundiu com o Gabriel, é porque foi um ato falho. Você também admira o Gabriel. Ah, sim, o Gabriel é meu fã do Fantasma. É um querido. Eu admiro muito, assim, um menino muito querido. Lá de Santa Catarina, o Gabriel é de Santa Catarina. Olha, gente, é maravilhoso fazer programa assim nessa quarentena, porque é gente de tudo que é canto, né? Outro Sim, dia deu uma falha no meu convidado, que era, inclusive, se não me engano, da Venezuela. ah, E era um cantor e tal. E aí eu falei, gente, a conexão tava fraca. E eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu falar com alguém então. E aí eu fui lá, chamei um amigo, onde é que você tá? Não sei o quê. Ah, eu tô saindo. Ele tava saindo do trem na Suíça. gente, que Sério. máximo. Mas não é Mas muito louco você pensar nisso, assim? Às vezes eu tô vendo, assim, é alguma louco. live e eu falo assim, gente, tem gente do mundo inteiro. Tipo, olha como é. E tá todo mundo reunido ali numa sala, tipo, tá todo mundo ali vendo. Eu tô, ao mesmo tempo que eu tô com a galera do Brasil, eu tô com a galera, sei lá, de Londres e tal. Muito Lanza, louco isso, e o né? melhor ainda é, por exemplo, você tá aí na casa dos seus pais, eu tô aqui na minha casa, a gente está em meio a esse caos inteiro que está no Mundial e tal, e a gente está aqui, por exemplo, ó, conversando abertamente para quem desejar conhecer mais de você, conhecer mais de mim, Exatamente. saber um pouco mais sobre alguma informação, sobre alguma cultura, sobre as coisas. Isso que é fantástico, né? Eu acho legal essa troca de experiências, assim, nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? Porque é uma forma também de estimular as pessoas a pensarem em arte, né? Em entreter as pessoas também, né? Principalmente. É verdade. Lanza, como que você se enxerga daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, com 50 anos, aqueles, né? Então Eu você tenho tem 40 já. 40. Tenho 40, fiz 40 Olha lá, esse ele ano na apareceu, ó. quarentena. O exemplo que eu dei do Bruno, Bruno de Sá. Bruno, acabei de dar o exemplo da live que estava dando errado aqui, não sei o quê. E aí eu Ah, chamei ele ele! amigo e você estava na Suíça. Quer dizer, você Ah, mora que na legal! Suíça. Ele é um contratenor maravilhoso. Tá gravado lá no programa. Máximo! Todos os Eu tenho algumas programas, gente. notas de Hã? contratenor. Você Eu admiro o contratenor. Eu tenho algumas notas de contratenor. Não faz, sou, uma, eu faz, acho. faz um contratenor aí pra gente. Ah, não, Faz, Wesley. só brinca, brinca. Olha lá, o Bruno vai adorar. Vai que eu seja, faça errado, sei lá. Eu Não, tenho só algumas brinca. O que é um notinhas, né? contratenor, assim, vocalmente? Sei lá, o contratenor, na minha visão, você que é o professor, a gente canta meio com um falsete, né? Um falsete que brilha, Afetado. Sim. afalsetado. Deixa eu tentar lembrar alguma música, assim, que tenha de contratenor, que eu cantava. É, tinha uma coisa que eu cantava num espetáculo que eu fazia uma drag, chamava, eu não lembro a letra, mas é Ópera das Bonecas, era uma coisa assim. Les oiseaux de l'ennui. E por aí vai. Eu adoro cantar nessa Eu sou região, doente das porque flores do Lacmé. é porque é uma região confortável, né, de se falar. E eu acho, né? Gente, a Araci canta ópera? A Araci, gente, ela pode cantar ópera, só que ela deveria. Eu acho que ela tem um problema com o vibrato dela, um vibrato É quebrado. natural. O vibrato é natural. Como que a Araci cantaria o dueto das flores? Dueto. Ai, não consigo. Nunca imaginei isso, gente. Nunca Gente, imaginei. que maravilha. Ô, Lanza, mas Eu aí adoro cantar a nessa gente. região, Wesley. Eu adoro, adoro. Eu Eu acho incrível. também.
eu fico super admirado, assim, com contratenores e vozes de soprano, sabe? As mulheres sempre, as vozes me chamam muita atenção, assim. Te convido para depois conhecer melhor o Bruno de Sá. Ele Ah, é é maravilha. top, viu? Um dos melhores. Um dos Bruno de Sá. melhores. Vou Isso. seguir aqui depois. Na Europa, assim, ó, top. Mas deixa eu te contar. A gente deu um salto, né? Para o Fantasma da Ópera. Mas teve o Divas. Antes do Divas, teve mais uns Antes do 3, né? Divas, antes do Divas, na ordem. Eu não lembro que eu fiz muitos musicais, mas eu acho que eu fiz, antes do Divas, eu acho que eu fiz A Paixão Segundo Nelson, que era um musical, um drama musicado, né, dirigido pela Débora Dubois e dirigido musicalmente com letras e adaptação do Zé Cabaleiro, que foi onde eu Sim. conheci o trabalho do Zé Cabaleiro, cara incrível, maravilhoso que eu sou fã. Eu fiz esse musical que era um Nelson Rodrigues. Gente, ama aquela música do Zé Cabaleiro. Vamos para Babilônia, Baby, Baby, Babilônia. Isso, maravilhosa. Gente, essa música, eu indo com meu amigo, olha, lembrei agora do meu amigo Dudu, lá de Eu gosto Minas, daquela. a gente indo pra Hoje lá. eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado. Era É, maravilhosa. nossa, era uma delícia. Também é a única que eu conheço mesmo assim mais. Mas me conta, e antes do Nelson? Eu fiz. A minha irmã tá na live, ela tá me lembrando aqui, ó. Eu fiz Enlace, Ah, ela jogou o Divas. enlace lá no Tuca. Isso. Foi em, Gente, acho eu que amei 2000. aquele enlace. Era uma história muito legal que A foi a Luciana primeira. Milano não sabia dizer a música final, que saía com ela na cabeça, eu saí com ela na cabeça, e ela. Gente, eu não tô tentando lembrar agora, não me vem na cabeça. Não lembro nem que música que era. Eu lembro da abertura. A música de abertura eu lembro perfeitamente, inclusive as vozes. Eu sou daqueles assim que quando eu decoro a voz e eu sou capaz de 10 anos Faz depois um trechinho, faz um trechinho. da música era mais ou menos assim: hoje é dia de alegria, o sol brilha todo dia, abençoando o casal. Era uma música de coro. Ela falava sobre a história de amor, né? Eram 3 casamentos, né? E o que eu ia falar é que a história era adaptada de uma primeira peça que o Papa João Paulo II escreveu. Não sei se muita gente não sabe, mas o Papa, antes de se tornar Papa, ele queria ser ator. E Olha, aí ele escreveu esse espetáculo, que foi adaptado, claro, para os dias atuais, né? E foi o transformado Papa num Chico queria musical. ser ator. Não, o Papa, o João Paulo II. Ah, João Paulo II. O João Paulo II, o texto era dele, que era o nome dele é Carol Wojtyla. E aí ele assinava como Carol Wojtyla, né? Olha que legal. Aí você fez o Forever Young. Fiz o Forever também, fiz o Forever Young depois. Eu fiz Avenida Q, fiz Os 10 Mandamentos, No o Forever musical. Young você fazia o quê? O Forever Young, a história do Forever Young eram 5 velhinhos, né? 6 velhinhos com o maestro, que também participaram da peça com a gente. Nós envelhecíamos, né? O personagem já tinha o roteiro do personagem, mas nós éramos nós mesmos em 2050. Então, Olha, como seria o Marcos Lanza em 2050, né? A gente tinha meio que um roteiro, como eu falei, e eram velhinhos cantando rock, era super divertido. e você imita um velhinho? Não, na verdade a gente a gente tentava não ir muito pela caracterização do Ah, personagem, né? entendi. Pela caricatura do personagem, digamos Entendi. assim. Porque ele queria que a gente fosse o mais real possível, Sim. tendo um peso de velho, né? Então não era um velho caricato, assim. O meu velho era hippie. Era como se eu me tornasse hippie, eu fosse hippie, né? E ainda continuasse hippie em 2050. Então você imagina um velhinho hippie, fumava maconha, enfim. Era super divertido. Então, Lanza, você é uma estrela do teatro basicamente musical, porque depois que você começou a fazer teatro musical, você não parou mais, Foi. Depois que eu comecei a fazer teatro musical, né? eu comecei a fazer teste e emendar um no outro. E você nunca mais fez peça normal, sem ser musical. Você só fez teatro musical. Fiz talvez, Wesley, uma ou duas no meio desses musicais todos, mas fiz sim, né? Até porque eu acho que eu tenho paixão por teatro musical, mas o teatro em si, né? Para mim é uma coisa só. Eu amo ser artista, eu amo ser ator, então eu amo qualquer tipo de teatro, qualquer linguagem teatral, né?
Lanza, me diga uma coisa. Eu vou te fazer essa pergunta que eu sempre faço também para os atores, os artistas. Existe uma competitividade nesse mundo artístico que você vive de teatro musical? Existe uma luta de egos? Como que você lidar com isso? Olha, isso existe no teste, né? E existe também quando você está montando o espetáculo, às vezes com parceiros que você está trabalhando ali. No teste é pior? Eu acho que no teste é um pouquinho pior, sim, porque o teste você tem que mostrar o que você veio, né? Então você tem que dar o seu melhor ali para você pegar o personagem, enfim, entrar para o espetáculo. Então talvez ali seja um pouquinho pior, né? E isso você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque por que você quer ser ator, né? Por que você quer você tem a arte como objetivo de vida, né? É o que? É porque você é alguma coisa de alma, é alguma coisa, Mas você né? já brigou? Já teve briga? Não, eu acho que eu nunca briguei, não. Eu sou um cara bem tranquilo, assim, de se lidar quando tá trabalhando, assim. Claro, às vezes a gente fica nervoso com uma coisa ou outra, rola uns estressezinhos, assim, mas nada muito grave, assim. Não, mas eu quero dizer, por exemplo, você está nesse ambiente totalmente de rivalidade, de não sei o quê, tem gente que não suporta ver. E aí acaba se envolvendo. Você Sim, não sim, se envolve. entendo o que você está falando. Eu acho que às vezes umas indiretas, assim, as pessoas acabam dando para a pessoa, mas eu sou do tipo que eu prefiro, se eu tenho amizade com a pessoa, ou se eu vou trabalhar com aquela pessoa, acho que eu prefiro falar, sabe? Assim, chamar de canto, não expor a pessoa e falar assim, olha, é assim, né, comigo, acho que funciona assim, vamos trabalhar assado, você concorda? Porque senão não dá, entendeu? Essa competitividade, quando você está construindo um espetáculo, eu acho que não é nada agregadora, né? Assim, porque tá Sim. todo mundo ali pelo mesmo objetivo, né? Em prol de um espetáculo. Você está contando uma E história, não né? é Então vence o melhor. E não é vence o melhor. exatamente, É vence quem tinha as atribuições das características daquela personagem. Apenas isso. exatamente, exatamente. Apenas isso. Né? E principalmente, eu sei, eu tô te falando isso porque quando eu já fui muito cover na minha vida, né? Cover, acho que as pessoas sabem que são os atores que são preparados para substituir aquele ator quando ele não pode fazer o espetáculo. Então eu fiz muito cover na minha vida, muito, muito mesmo. Então o lugar do cover, você tem que saber o lugar do cover no espetáculo, né? Você tá ali em prol do espetáculo, você entra no Ah, espetáculo. ó, você esqueceu do Chaplin. Chaplin, o Lorenzo, ó. O Lorenzo fez Chaplin comigo. Ah, o Eu Lourenço que esqueci. falou, acho aí. Lorenzo, fiz Chaplin, esqueci do Chaplin. É que, como eu te falei, eu não tava lembrando, tem mais, assim, é que a Nós gente foi temos entrar num aqui, assunto. chegando no final do nosso programa, um quadro que se chama Marcos Lanza abre ou não abre as janelas do Instagram para essas 5 personalidades. Olha, já tá enfiando um quadro, vamos lá, então. Não, esse é um quadro que existe desde o primeiro programa. Eu já vi, mas é que eu falei, ele já tá, já pulou Não, pro quadro, já, então. porque a hora voa, né? A hora voa. Então vamos lá. Você controla a hora aí, eu não consigo ver. Controlo. Aqui é tudo controlado. Sim. Marcos Lanza, você entendeu como é, né? Já que você já viu, Uhum. você já sabe. Sim, Fica à vontade. Já tive tá, convidado aqui que só abriu para um e fechou tá para bom. 4. E aí eu não tenho culpa, porque nem sou eu que escolho, é meu produtor que escolhe. Tá bom? Tá Vamos bom. lá. Marcos Lanza, abre ou não abre as janelas do Instagram para essa personalidade? Abro super. Miguel é um Miguel Falabella. queridíssimo. Muito, abro super. O Por que Miguel você abre? porque eu acho o Miguel um cara de outro planeta, assim, a inteligência que ele tem. Você já é, trabalhou com ele? Então, é isso que eu ia te contar. Eu nunca fiz um espetáculo sendo dirigido por ele. Eu fiz o teste dos produtores em 2010. Foi onde conheci o Miguel, porque eu fiquei um dia trabalhando com ele, mas eu não passei, enfim, e nunca tive oportunidade de trabalhar com ele. Mas você já abraçou ele? Super! O Já deu Miguel um é beijo nele? nosso, já de nosso meio de amigos, assim. Eu super gosto do Miguel, tenho um carinho muito grande por ele. E toda vez que me encontra, a gente conversa. Então, um dia eu ainda vou trabalhar. Eu acho o Miguel, assim, como eu falei, de outro planeta. Ele é bom diretor, ele é bom de comédia, ele é um cara, sabe, super Não, humano. é um mago. É um mago. É.
Vamos lá. Marcos Lanza, Vamos abre lá. ou não abre as janelas do Instagram para este muchacho? Abro, claro que abro. Thiago Arancan. Thiago. Thiago Arancan. O Thiago fez o Fantasma comigo, ele era o Ele era o Fantasma. fantasma. Isso, ele era Você o trabalhava com Fantasma. fantasma. Sim, sim. Foi onde eu conheci, né? Só tinha visto o Fantasma, o Thiago, através de programas de Por que TV, você enfim. abre para ele? Porque eu acho que o Thiago, ele tem, além de ter uma voz maravilhosa, um cara que, tipo, abre a boca e a voz sai, assim, Fantasma era incrível com ele. Ele cantava aquilo com o pé nas costas. Além da voz, ele é um cara muito humano, sabe? É um cara que sempre procura ajudar as pessoas. Eu tive uma oportunidade de conviver um pouco mais com ele, assim. Então, ele é um cara preocupado com as pessoas ao redor. É um cara que sempre perguntava, sabe? A gente chegava para trabalhar, a gente conversava ali, cada um indo para o seu camarim, perguntava como a gente estava, como eu estava. E eu acho isso, na nossa carreira, muito essencial, sabe? Porque é o nosso ambiente de trabalho, né? Ele não Gente, é eu uma estrela. não vou lembrar agora quem foi. É que a gente foi tanto. É muita gente. Todo dia, o programa chega já perto de 60, é muita gente desse meio artístico. Mas E, e alguém. o Hã? Não, eu ia falar que o Thiago ele é ótimo um ótimo empreendedor, né? Então tudo ele queria enfiar a gente assim, vamos fazer alguma coisa, eu vou participar de um programa tal, vamos comigo. Então ele Ah, tinha essa questão animado. agregadora, sabe? Animado Mas, e não era só lembrei. ele, né? Não, não lembrei quem é, mas eu lembrei. Então, alguém falou bem assim: olha, eu amo o Thiago Arancan, mas eu amava quando era o Leonardo Neiva que fazia o Fantasma. Outro cara que eu admiro assim muito, Não muito. era uma Meu questão assim, amigo, eu gosto mais de um que outro. Não, é assim, era da preferência lá no, lá com a Lina Mendes, também com, não sei. Mas assim, entendi. tipo a formação, sabe? Você tem uma preferida? Você que fez o Fantasma? Olha, Wesley, eu acho que cada Faz fantasma, cada diferente, né? ator criou o seu fantasma de uma forma. Apesar de ter um roteiro, né? Cada um, cada um tem a sua voz, cada um tem a sua experiência, né? Então tinha coisas incríveis que o Thiago fazia e tinha coisas incríveis que o Léo também fazia. Então eu não tinha muito essa coisa da comparação, sabe? Sim, Porque acho que até também em virtude de estar muito em cena, né? Eu estava sim. sempre em cena ali e às vezes as cenas que o fantasma entrava, não que eu não observasse, né? Era um momento que eu estava ali descansando, ou estava trocando alguma roupa, alguma coisa assim, mas de ouvir, são dois caras que têm um potencial vocal Diferente. incrível. É, É, acho. Marcos Lanza abre ou não abre as janelas do Instagram para Kiara, Chiara Sasso. maravilhosa Kiara. Kiara é uma querida, assim. Nunca tive a oportunidade de trabalhar com a Kiara, mas Abre ou todas as não abre? Abro, desculpa, esqueci de falar. Abro É sim. que ela, ó, aqui, gente, é porque tem, como tá E tendo essa foto ela bastante tá linda, artista. né? Hã? Linda nessa foto. Nessa Tá foto ela tá linda, linda. linda. Nossa, Eu amo olha. a Chiara. Mas como eu tô interessando bastante, tá vindo bastante teatro musical aqui, teatro musical, bastante. Por semana 2 e 3. E aí o que acontece? Eu sempre, às vezes, coloco a Chiara. Aham. Quase sempre. Mas assim, a média é 95% que não abre. Você, eu acho que Sim, foi o primeiro? Acho que é o primeiro. Você é o o primeiro que abre. primeiro. É. Abro super. Ah, ó, meu produtor estava falando que todas as mulheres fecharam. Ai, olha só. Por que será, né? Que era Sasso, mas você Kiara abre. Sass. Eu abro, Por abro. quê? Eu abro porque, assim, primeiramente, a Kiara, todas as vezes, estou falando em relação a mim, tá? Todas as vezes que eu encontro e a gente encontra, né, se encontra numa estreia, a gente conversa, ela sempre me tratou com a maior delicadeza do mundo, assim. Teve uma época que a gente malhava na mesma academia, a gente conversava, a gente se divertia. Então, o lado
pessoal dela, assim, eu não sou amigo pessoal, mas pude conviver um pouco. Então, abro por isso e abro também porque é uma Uma voz cantora, incrível. enfim, uma voz incrível e uma precursora, né, do teatro Nossa. musical aqui também Primeira no vez que eu Brasil. assisti assim, o Jack Hyde, sabe? Com ela, eu Maravilhoso. chorei. Chorei. E eu acho que Marco, só complementando, acho que às vezes o que incomoda as pessoas na Chiara, assim, é que ela sabe o potencial que ela tem. E ela chega para fazer mesmo, entendeu? é, E aí eu acho que isso, às vezes, para algumas pessoas dá uma... vamos lá. Marcos Lanza, abre ou não abre as janelas do Instagram para Ai, gente, olha quem vocês colocaram, né? Olha, eu Regina Duarte? atualmente, Wesley, eu não vou abrir para ela, tá? Como acho que outros, talvez, que você tenha mostrado, não abriram, assim. Eu cresci vendo a Regina Duarte fazendo novela, vendo ela, né, sucesso, Globo e tal, mas nunca trabalhei com ela e não conheciam esse lado que se desenvolveu, né, sendo ministra da Justiça, da Cultura. Olha, eu bem louco. Porque eu ia falar que ali a justiça tinha que ser feita, Sim. né? É. Mas não tiro justamente pelo papel que ela Não não abre. assumiu. Não assumiu. Ele tá com tira o chapéu no Raul Gil. Eu falei chapéu? Você falou, não tira o chapéu. Olha eu louco, né? Eu não abro a Você janela do queria estar no Raul Instagram. Gil, tá vendo? Tá vendo? Não abro para Regina Duarte. Não abro. Ah, Eu acho que aquela entrevista ali, ela se mostrou, e o povo falava assim, ela é louca. Não, gente, não é louca. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Marco Lanza, o último. Abre ou não abre as janelas do Instagram? Para o Wolf. Olha, Volpe Maia, Wesley, diretor global. Eu abro porque, assim, eu não tenho muito o que falar dele, porque eu nunca trabalhei, né? Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele. Mas sei que tudo que... A maioria das coisas que ele faz, né, em termos de novela... Mas eu nunca trabalhei com o Hitler e não abro a janela para o Hitler. É a mesma coisa. Exatamente, claro, mas eu estava te justificando o porquê que eu abro. Porque eu acho que tudo o que ele faz... pelo menos as coisas que eu vi dele de teatro e algumas novelas, né? Foi maravilhoso. Tem muito, e eu acho que ele tem uma experiência com direção ali, uma visão que né, alguns diretores, né, têm, assim. Eu gosto também. Já ouvi histórias diversas, né, dele em relação a tratamento de ator, né? Eu tenho até uma amiga que fazia a escola dele e ela entrou para cantar, é até muito divertido, eu dou até risada. Ela entrou para fazer um ensaio, da música, e ela entrou com tênis de dança porque ela estava ensaiando. Aí eu lembro que ele foi super grosseiro com ela, sabe, assim, porque tinha que estar de salto, sabe, aquela coisa do glamour. Então ali ela, tipo, ficou com um pé atrás com ele, nunca mais quis saber do Wolf. Então eu, como nunca vivenciei nada dele, e estou falando enquanto profissional, eu abro a janela, assim. Tá. Lanza, esse foi o quadro. Nós conhecemos mais um pouco de você hoje. A hora voou. Já tá acabando? Nossa. Já. Você é maravilhoso. Eu amei esse programa. Eu acho que todo mundo amou. Todo mundo pode assistir depois no gravado, no IGTV, no meu canal, Wesley.Barreto com 2 T's. Todo mundo tá convidado do Lanza aí, ó, a me seguir, a ter todo dia aqui um contato com um convidado diferente, uma conversa diferente, vai ser incrível. Nada se repete, tudo é novo, tudo é maravilhoso. Se você, fazendo todo dia, você traz um profissional de diversas áreas, né? Assim, diariamente tem um profissional diferente falando, eu acho isso muito legal. Diversas. Então, ó, essa semana vai ter cantora gospel famosa. Essa semana vai ter pianista incrível, assim, pianista concertista internacional. Ou seja, tá prometendo essa semana. Querido, muito obrigado. Você é maravilhoso. Obrigado, imagina. Obrigado você pelo convite, tá? Obrigado aí, o papo foi delicioso, passou muito rápido. Gente, sigam o Marcos Lanza. Sigam ele também. E deixa eu te falar, queria encerrar com a Araci.
Tchau, Araci. Gente, olha, eu queria deixar para vocês um beijo com gosto de iogurte Top Term, viu? Dá um gente? recado nessa quarentena. Gente, fique em casa tomando iogurte Top Term, que vai ser melhor E para ômega você. 3. Só saia. Isso, só saia se você precisar e tome ômega 3 para sua memória. Gente, um beijo, beijo. Foi Beijo, maravilhoso, gente, obrigado. querido. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado.